Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui, agradecer à Secretaria Municipal de Educação, que me traz aqui, agradecer às pessoas que mediaram essa minha chegada aqui, agradecer a vocês todos que estão aqui presentes para essa partilha. E eu quero dizer que eu venho partilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu fui aprendendo. Eu comecei a trabalhar com educação no final dos anos 60 e de lá para cá fui aprendendo coisas, né? Então, que eu, enquanto professor, enquanto estudioso, enfim, né? E é disso que eu venho partilhar algumas coisas com vocês. E eu quero começar por dizer que falar de avaliação, para falar de avaliação, nós precisamos pensar que o ato de avaliar tem um pano de fundo. E antes de entrar na questão mais metodológica, propriamente dita, eu quero colocar algumas coisas sobre essa perspectiva do pano de fundo, aquilo que sustenta o ato de avaliar, né? Então, a primeira observação que eu quero fazer como pano de fundo é assim, que todo profissional trabalha, atua para produzir um resultado. E, vamos dizer assim, o alfaiate vai produzir o terno, o paletó, a calça, a costureira vai produzir a roupa para suas encomendas, o gourmet, o cozinheiro ou a cozinheira vai trabalhar para produzir uma bela comida, né? Uma saborosa comida. E o designer vai produzir a decoração que seja mais fantástica, mais agradável, assim por diante. Nenhum profissional, como profissional investido da sua profissão, nenhum profissional com essa qualidade, com essa perspectiva, ele investe em produzir alguma coisa que não seja satisfatória. O investimento do profissional é produzir o melhor resultado possível. E eu fico pensando, qual é o resultado da nossa ação profissional? O único resultado possível e significativo da nossa ação é a aprendizagem do estudante. Então, ensinar tem um correspondente, que é aprender. E só se ensina se alguém aprende. Se eu ensino, mas ninguém aprende, não tem ensino, não é? Porque é o correspondente, é o resultado da nossa ação, né? E durante muitos anos, nessa história da educação, vocês, nós, os educadores, nesses 500 anos de modernidade, muitas vezes nós nos alegramos com a frustração, nos alegramos com o resultado negativo. Então, um educador ou uma educadora numa escola que consegue ensinar bem os seus estudantes e todos aprenderem, todos serem promovidos, usualmente nós, colegas, olhamos para ele, não falamos para ele, mas falamos na surdina, que lá é o vovozinho da escola, é a mamãezinha da escola. Como que todos aprendem, como que todos são promovidos? Alguém tem que ser reprovado. Essa é a nossa tradição de crença, de pensamento e assim por diante. E, de fato, deveria ser o contrário. Nós deveríamos conseguir bem dizer, aplaudir quem consegue resultados positivos, porque é assim que funciona na vida social. Quando vocês procuram uma costureira para vocês, um alfaiate para vocês, um médico para vocês, o arquiteto para vocês, um engenheiro, o designer, você procura investigar assim, quem é o melhor,
que está disponível na vida social. Quem é que produz efeitos positivos? É assim que a gente procura, eu também. Todavia, quando se refere à educação, ao invés de a gente poder cantar as glórias de um educador, uma educadora que produz efeito positivo para todos os seus estudantes, nós nos entristecemos. Como? Como que aquilo ali? Não pode, ninguém pode conseguir que todos os educandos aprendam, não é? Então, de certa forma, nós temos um pano de fundo inconsciente, não é porque vocês querem nem porque eu queira. É assim, porque tem uma tradição social, histórica, que não é só da modernidade, mas é uma tradição de anos, milênios, né? De culpa e castigo. Alguém tem que ser culpado e alguém tem que ser castigado, né? E eu vinha, agora vindo do hotel para cá, vinha conversando no carro e estava lembrando de que nós somos herdeiros de uma tradição sociocultural judaica e católica, não é? E eu vinha dizendo assim, eu não sei o quantos vocês, como eu passei por seminário católico, e muitos anos, passei 13 anos dentro do seminário católico, e eu, então, li muitas vezes os textos bíblicos, e eu nunca encontrei em outro lugar um Deus tão irado quanto é o Deus da Bíblia, não é? O Deus dos primeiros livros da Bíblia, ele é muito irado, não é? Fez sem castigo, não é? E nós aprendemos isso, não é por causa do judaísmo em si, são culturas que vão... Então, não estou falando de judeus, estou falando da cultura, né? E a Igreja Católica, por outro lado, que herdou essa tradição, ela acentuou muito mais essa tradição do castigo. Então, nós aprendemos inconscientemente, herdamos, né? A gente vai herdando, e repete, e nunca se pergunta por que é que nós repetimos essas determinações, né? E todas as religiões, e também o judaísmo, também o catolicismo, também o budismo, também o islamismo, né? Todas essas religiões, elas precisavam de fazer uma organização social. E aí, então, como o líder dessas tradições religiosas, eles não tinham poder suficiente para convencer todos os seus fiéis, eles apelavam para Deus, não é? Então, Deus, a autoridade suprema do mundo, disse que é assim, então nós temos que cumprir isso desse jeito, senão a gente vai ser castigado, porque o Deus inicial dos textos bíblicos é um Deus irado, vamos dizer assim, né? E então eu fico pensando de que nós achamos sempre isso, né? Tem que ter um lado negativo, tem que ter um lado de ser castigado, tem que ter um lado que ninguém pode ser, vamos dizer assim, sempre elogiado. Alguém tem que pagar alguma coisa. Então, nós herdamos essa tradição de culpa e castigo. Então, um professor ou uma professora que consegue ser bem-sucedido, a gente olha para ele e diz assim, não é assim não, está passando a mão pela cabeça dos meninos. Quando, de fato, todos nós, 100% dos homens e das mulheres que trabalham em educação, deveria ter 100% dos estudantes tendo aprendido e sendo promovido. Alguns países no mundo já conseguiram isso. Então, eu estive agora no mês de julho, tive a oportunidade de estar na Finlândia, ainda que a Finlândia seja um país bem pequeno, né? Eles têm 5,5 milhões de habitantes, é o todo dos habitantes do país. São Paulo, o Grande São Paulo tem 3 vezes isso, né? Só a Grande São Paulo. Imagine que lá é um país inteiro. Ainda que eles tenham só 5,5 milhões de habitantes, mas todas as crianças aprendem no tempo certo, né? Na idade correta, na idade adequada, todos aprendem. E eu fiquei mais, entre aspas, chocado
é que eu soube que as prisões na Finlândia estão sendo fechadas, porque não tem prisioneiro. Então, é fantástico isso, né? Então, para que eu vou manter uma prisão com diretor, vice-diretor, cozinheiro, etc. Se não tem prisioneiro, para que eu vou manter? Vamos fechar e gastar esse dinheiro em educação, lazer e assim por diante, né? Então, é possível, não é? E as crianças e os adolescentes seguem os anos escolares. Não tem essa denominação que a gente usa de retenção, etc. Não existe isso. Por quê? Porque todos os educadores produzem o melhor resultado da sua ação, não é? Então, o correspondente da nossa ação é a produção de um resultado satisfatório em qualquer profissão. Até a vida, em geral, ela aposta no sucesso, ela não aposta no insucesso, não é? A gente tem tragédias, tem terremotos, tem maremotos, mas a vida está sempre apostando no sucesso. Então, por que a gente vai apostar no insucesso? Não é? Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Trabalhar com avaliação é apostar no sucesso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero colocar para vocês é que o ato de avaliar não resolve nada. O ato de avaliar não produz nada, não resolve nada. O ato de avaliar, ele equivale, se vocês estão lembrados de quando leram na infância o Pinóquio, né? O Pinóquio tem um grilinho, né, no ouvido. E o grilinho fica dizendo assim, rapaz, você não fez isso, rapaz, você não fez aquilo, devia fazer isso, devia... O grilinho fica buzinando dentro do ouvido do Pinóquio para ele, coisas que ele deixou de fazer e que ele deveria ter feito. Pois a avaliação é o grilo do Pinóquio, não é? Ela está buzinando toda hora no ouvido da gente, dizendo assim, rapaz, os meninos não aprenderam ainda, tem que ensinar de novo, não é? Pedro não aprendeu, cuide dele. Josefina não aprendeu, cuide dela. É isso que a avaliação faz. Ela fica buzinando permanentemente na vida de todos nós, indivíduos, instituições, organizações sociais. A função da avaliação é ser o grilo do Pinóquio, né? Ela revela a qualidade da realidade. E como ela revela a qualidade da realidade, ela está expondo todo dia, olha, se você tem o desejo tal, vai ter que investir mais. Essa compreensão de que a avaliação é a nossa parceira, porque nos relata, nos sinaliza aquilo que não está bem ou aquilo que está maravilhoso, ela relata qualquer coisa, o ruim, o mais ou menos e o belo. A avaliação só relata. Tem uma consequência. Quem decide não é a avaliação. Quem decide é o gestor. A avaliação só nos diz assim, olha, você está no caminho correto, está produzindo um resultado satisfatório, ou não. Só isso que ela faz, não é? Essa é a função da avaliação, é revelar a qualidade da realidade. Agora, o gestor, ele decide. Eu estou observando que o efeito da ação ainda não é satisfatório, então o gestor decide o que é que nós vamos fazer para o resultado vir a ser satisfatório. Então, ocorre que nas instituições, nas empresas, nas instituições públicas, nas organizações sociais, o avaliador é um sujeito distinto do gestor. Então, uma empresa tem o seu sistema de avaliação, mas o sistema de avaliação só diz para o gestor assim, rapaz, a nossa empresa está investindo tal coisa e não está produzindo resultado. Só isso que diz o avaliador. Agora, o gestor, que é o proprietário da empresa, o administrador da empresa, ele vai dizer, rapaz, se a gente continuar desse jeito que a avaliação está revelando, daqui a 2 meses a nossa empresa fecha. Então, eu vou tomar a decisão de investir mais para produzir o melhor resultado e permanecer com essa instituição. Na sala de aula, o que ocorre é que gestor e avaliador é o mesmo personagem.
E aí, então, a gente confunde gestor com avaliador na sala de aula. E nós precisamos de descobrir que nós somos, ao mesmo tempo, gestor e avaliador, mas temos papéis diferentes. Um papel é do avaliador e outro papel é do gestor. Então, o professor, a professora, em sala de aula, ele é o gestor da sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, de uma forma distinta, ele é o avaliador. Então, na sala de aula, eu tenho que promover atos e condutas que me digam assim, o que eu estou fazendo é adequado ou inadequado. E, ao mesmo tempo, eu decida investir mais. Então, vou dar um exemplo para a gente entender isso. Em outros lugares, outras profissões, onde gestor e avaliador funcionam juntos, né? Eu tenho um filho que é gourmet. Ele foi publicitário, depois resolveu voltar para a universidade, fez um curso de gastronomia, hoje ele é professor de gastronomia na universidade, mas ele fez curso de cozinheiros também, vários cursos de cozinheiro. Então, às vezes, ele vai cozinhar lá em casa. E está fazendo um prato, ele experimenta com aquela bendita colherinha 30 vezes o mesmo prato que ele está fazendo. Aí eu digo, mas, meu filho, para que experimentar tanto? Ele diz, meu pai, se eu não experimentar tanto, como é que chega no sabor que eu quero que essa comida chegue? Eu tenho que experimentar e tomar decisão, experimentar e tomar decisão, experimentar e tomar decisão. O que ele está distinguindo? Ainda que ele seja o mesmo personagem que administra a construção da comida, ele é o mesmo personagem que está dizendo, olha, experimentar essa colherinha de comida está revelando para mim se eu estou no caminho certo ou não. Então, ele é ao mesmo tempo avaliador e gestor. Na sala de aula, nós somos ao mesmo tempo avaliador e gestor. Mas a gente precisa distinguir isso. Aí o que aconteceu na história da educação e que nós praticamos na sala de aula? Nessa confusão de gestão e avaliação, nós transferimos a autoridade da avaliação para o instrumento de coleta de dados para avaliação. Então, um estudante faz um teste. Aí a gente corrige o teste. Atribui uma nota ao estudante. A nota é uma atribuição de qualidade ao desempenho do estudante. Aí o estudante vem e diz assim, professor, mas não é bem assim, do jeito que você corrigiu e você me deu essa nota. É um pouco melhor a minha situação. Aí o professor diz assim, em vez de ele poder dizer assim, eu julgo que isso é assim, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, ele diz assim, olhe sua prova. A responsabilidade deixa de ser do gestor da sala de aula para ser a responsabilidade da prova. Não é? No entanto, quem atribuiu a nota, atribuiu a qualidade ao desempenho do estudante, não foi a prova. Quem atribuiu a qualidade foi o professor, a professora, como gestor da sala de aula. O que a prova fez? A prova só revela. Ela só revela o desempenho do estudante com aquele instrumento. E eu tomo a decisão. Então, quem atribui nota não é a prova, quem atribui nota é o professor. Quem promove não é a prova, quem promove é o professor. Mas, inconscientemente, nós passamos a entregar a nossa autoridade a um instrumento, porque tem essa confusão entre avaliador e gestor da sala de aula. Então, quem toma a decisão, gente, é o gestor. Quem toma a decisão de melhorar o desempenho da sala de aula é o gestor da sala de aula. Quem toma a decisão de cuidar de um menino ou de vários meninos ou várias meninas não é o instrumento, é o gestor, não é? Eu trabalho com avaliação há muitos anos, eu digo assim que tem 47 anos que eu trabalho com avaliação, mas hoje eu entendo que tem 72 anos que eu trabalho com avaliação, que é a idade que eu tenho. Eu fui uma criança multirrepetente.
Eu fui reprovado na 2ª série, 3ª série, 4ª série, 5ª série, sucessivamente. Um ano eu era reprovado, outro ano eu era aprovado. Um ano eu era reprovado, outro ano eu era reprovado. Sucessivamente. E aí vocês vão perguntar, como é que você está nesse lugar? Não é? De convidado, de autor, de pesquisador lido, etc, etc. Eu tive um professor, aos meus 14 anos de idade, que disse a mim e a outros colegas que estavam como eu nesse infortúnio, disse assim, se vocês forem bem ensinados, vocês aprenderão. Eu vou cuidar de vocês. Desse dia em diante, eu nunca mais fui repetente. Todos os concursos públicos dos quais eu participei, eu nunca deixei de ser aprovado, nunca, depois desse professor. Então, não é a conduta do avaliador, é a conduta do gestor. Não é? Se vocês forem bem ensinados, vocês aprenderão. Eu vou cuidar de vocês. Não é? Eu sei que eu ganhei muito, não sei o que os meus colegas ganharam, porque eu tinha 14 anos de idade, isso já tem mais de 60, mais de 50, quase 60 anos, eu não sei por onde que eles andam, mas eu sei do efeito dessa decisão desse gestor de sala de aula, que foi um professor de língua portuguesa, que me disse isso, disse a mim e disse a meus colegas. E como ele era um professor de língua portuguesa, ele dizia assim, eu só vou ensinar vocês a ler e escrever, porque se vocês aprenderem direito a ler e escrever, vocês vão ler qualquer livro de história, de geografia, de matemática, de física, de química, de biologia, e vão poder raciocinar e resolver problemas, porque vocês entendem o que vocês estão lendo. E foi isso que ele fez, não é? E por isso que hoje eu escrevo relativamente bem, não é? Então, separar. Né? Não é separar, é distinguir. Porque separar a gente não separa, porque é um sujeito só. Mas distinguir quando que eu estou sendo avaliador e quando que eu estou sendo gestor. Todas as decisões, gente, todas as decisões construtivas são do gestor. Então, eu quero dizer que eu vou sinalizar que não existe avaliação formativa. Existe a avaliação. Quem é formativo é o gestor. É ele que decide construir. Não existe a avaliação somativa. Existe o gestor que diz, o resultado da minha ação é positivo. Vejam aqui. Então, nós precisamos de assumir o poder que nós temos. Nós, educadores, eu fico pensando aqui, vocês estão em cargos diretivos, cargos de liderança nas regionais, não é? Mas os 800, 900, 1 milhão de professores que tem nesse estado aqui, imagina o poder, gente, que nós temos. Se todo professor decidir que eu sou um gestor da sala de aula e decidir que todo aluno meu vai aprender o que tem que aprender, vocês já pensaram? Nós vamos ser outra Finlândia, só que em vez de ser com 5 milhões de habitantes, é com 210 milhões de habitantes. Não é? Um país saudável. Mas, para isso, nós precisamos acreditar que a nossa força se junta à do vizinho, do vizinho, do vizinho, do vizinho, do vizinho, e nós vamos ser milhares de pessoas, milhares de profissionais produzindo efetivos resultados na prática educativa. Então, esse é o segundo ponto que eu queria colocar para vocês, a diferença entre o gestor e o avaliador. O avaliador é aquele que revela a qualidade da realidade. O gestor é aquele que toma decisão. Não existe decisão que a avaliação toma por ela mesma. Não existe. Não é? Como não existe decisão que a ciência tome por ela mesma. Quem toma decisão é quem usa a ciência. A ciência não decide nada. A ciência revela. Não é? Terceiro pano de fundo que eu quero sinalizar da avaliação
é que é preciso que a gente tenha uma filosofia da educação. O meu professor, que aos 14 anos de idade disse, se você for bem ensinado, você aprende, ele tinha uma filosofia de vida. Meus estudantes aprendem. Essa era a filosofia de vida deles. Não tem essa conversa de que o estudante não aprende. Aprende. Não é? E ele aprende como? Se eu investir nele. Eu não desanimar, eu não ter uma conversa que diz assim, os estudantes não querem mais nada, os estudantes hoje só querem videogame, os estudantes hoje só querem o celular, os estudantes... Sabe, a gente tem lamúrias. Lamúria. Só existe um muro no mundo, que é o Muro de Jerusalém, que se chama o Muro da Lamentação. E os judeus, gente, só um dia por ano vão chorar no Muro da Lamentação. Só um dia por ano. Os outros 364 dias, eles produzem. Não dá para a gente lamentar, não é? Esses dias eu vi essa coisa que circula hoje, graças a Deus tem os meios de comunicação, eu vi um tapezinho que um pai e uma mãe fizeram de um bebê. A menina devia ter 1 ano e meio, uma coisa assim. E o tape era assim, o menino tenta descer da cama. Aí ele chega na beirada da cama e coloca a perninha do lado e tenta, mas não consegue descer, porque a cama era muito alta. Aí ele voltou para dentro da cama, olhou assim para a cama, pegou um travesseiro, empurrou, caiu do lado da cama. Aí ele empurrou outro travesseiro, caiu do lado da cama. Ele empurrou outro, 3 travesseiros. Aí ele escorregou, caiu em cima dos travesseiros, deu risada e saiu andando. Não teve lamúria. Eu vou resolver esse negócio, não é? Com 2 anos de idade, gente. Então, não dá para a gente ficar lamuriando. Minha escola não tem papel, minha escola não sei o quê, o meu salário é baixo, não dá, gente. Se eu quero produzir resultado como gestor, eu posso ir para o sindicato e brigar por melhores salários, vou para a passeata na rua, vou brigar nas organizações da sociedade civil, mas na sala de aula eu tenho 50 estudantes vão aprender. Não é? Não tem outro caminho. Porque eu repito aquilo que eu dizia para vocês, o produto do nosso trabalho é o estudante que aprendeu. E vocês nunca vão saber o que os seus estudantes farão com o que eles aprenderem com vocês, nunca saberão, não é? A minha alfabetizadora, em 1950, ela se chamava Maria Labate, e ela labatia. Tomei muita reguada, no vão da orelha se chamava, não é? Muita reguada. Minha professora, Maria Labate, será que um dia ela imaginaria que aquele menino que ela deu tanta reguada no vão da orelha estaria aqui, hoje aqui, partilhando conhecimento com vocês? Nem sonhando, não tinha como, não é? E os estudantes que eu ensinei ao longo dos 40 e tantos anos que eu tenho de educação, para onde que eles foram, sei lá, não é? Então, pela vida e pelo mundo, e a mesma coisa, os estudantes que vocês ensinaram, não é? Ou estão ensinando, ou os seus professores estão ensinando. Então, o que a gente tem que fazer é ensinar para aprender. Só. Aí a gente pode dizer assim, mas o currículo, uma hora vai ficar defasado, não tem importância nenhuma. Porque, nesse momento, eles aprenderam com esse currículo, e com essa aprendizagem eles vão aprender outras coisas mais à frente. Vão estudar outras coisas, vão aprender outras coisas. Com o quê? Com o recurso que vocês subsidiaram para eles. Não é? Então, esses panos de fundo, para mim, são fundamentais para a gente falar da avaliação. A busca da construção do melhor resultado da nossa ação. Em segundo lugar, nós somos gestores
distintos de avaliadores, ainda que nós precisamos da avaliação, mas é preciso distinguir isso para ter clareza da nossa ação, quanto que nós estamos avaliando e quanto que nós estamos administrando. Em terceiro lugar, é preciso ter uma filosofia da educação. Essa filosofia da educação vai se traduzir em currículo, plano de ensino e exercício docente. Não é? A filosofia é o pano de fundo. Meus estudantes vão aprender porque eu vou ensinar. Não vou lamuriar, vou investir, e eles vão aprender. Não é? Muito bem. Então, com esses panos de fundo, eu posso, então, falar um pouquinho de avaliação. Qual é a função da avaliação? Que ela tem a função de nos auxiliar a reconhecer se o resultado da nossa ação já é positivo ou não é positivo, e o que mais nós precisamos ou podemos decidir de fazer para ela vir a ser positiva. Então, a avaliação não é para dar nota em menino. A avaliação não é para aprovar ou reprovar menino. A avaliação não é nada disso. Isso é uma história, não é? A avaliação está aqui, como eu repito para vocês, como o grilinho no ouvido do Pinóquio. Ela é auxiliar da decisão. Ela é a nossa parceira na decisão. Então, o ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade. E, nisso, a avaliação ela se equipara à investigação científica. A investigação científica estuda e tenta compreender como a realidade funciona. Como funciona a pneumonia, como funciona a lepra, como funciona a relatividade, como funciona os movimentos, ela revela só, não faz outra coisa. Nenhum cientista resolve nada. O cientista revela. Agora, existe um outro personagem, que pode ser até o mesmo cientista, juntando os dois papéis, que vai dizer assim, se a ciência funciona assim, isso pode ser solucionado de tal forma. Aí vem a tecnologia, vem o tecnólogo e assim por diante. Na avaliação é a mesma coisa. É uma investigação da qualidade da realidade. Então, a avaliação revela a qualidade da realidade. Agora, com a qualidade da realidade, eu, gestor, decido o que fazer. Vou voltar a um exemplo do cotidiano, do dia a dia. Vamos supor que no sábado vocês recebem uns amigos em casa e vocês vão fazer um coquetel de frutas para servir na recepção aos seus amigos. A gente bota lá na coqueteleira o suco de fruta, o álcool, água, leite condensado, açúcar, sei lá, o que cada um faz. Bate, ninguém termina de bater o coquetel de frutas e bota nos cálices e serve. Todo mundo pega uma colherinha e experimenta. Não é? Quem é que decide sobre a qualidade do coquetel não é o coquetel. Quem decide sobre a qualidade do coquetel é quem está fazendo o coquetel, é o gestor do coquetel. Então, o que experimentar o coquetel revela? O que faz? Ele revela a qualidade do coquetel. Agora, com essa qualidade, eu decido se eu vou melhorar esse coquetel ou se eu vou deixar do jeito que está, ainda que não esteja lá maravilhoso, vou deixar desse jeito mesmo, eu não tenho mais como melhorar, ou eu decido jogar fora e não vou nem servir o coquetel, porque ele não está satisfatório. Mas, se eu tenho o desejo de continuar servindo o coquetel, eu vou melhorar o coquetel. Eu tomo decisão. Então, a avaliação revela. Qual é a confusão histórica que nós fizemos? No século XVI, até o século XVI, nós não tínhamos escolas do tipo que nós temos hoje. O Leonardo da Vinci entrou aos 13 anos de idade, analfabeto, ele não sabia nem ler nem escrever aos 13 anos de idade, entrou para a oficina do Verrocchio, que era um mestre de pintura no século XVI, no final do século XV e início do XVI. E
Como é que o Verrocchio fazia? Rapaz, essa cubinha aí você lavou mal, lave de novo. Ah, você quer fazer tinta vermelha? Ah, você vai ter que pegar flores vermelhas, macerar a flor, produzir a cor, juntar com óleo, etc., etc., e produzir. Não, não fez direito, você não macerou direito as plantas, por isso que está tudo misturado aí. Então, ele ia ensinando, ensinando, ensinando. Leonardo da Vinci se tornou quem era Leonardo da Vinci porque ele tinha que se tornar Leonardo da Vinci mesmo, não é? Mas ele teve um mestre numa oficina. Aí chega o século XVI. Vocês todos estão lembrados que no século XVI nasce o protestantismo. A Igreja Católica tinha o domínio absoluto da sociedade, agora aparece um grupo de padres que vai dizer assim, a Igreja Católica está fazendo umas besteiras, né? O que Lutero fez? Quer dizer, Lutero é um grupo de gente, ele foi um líder só, né? E então a sociedade ficou dividida entre católicos e protestantes. Aí tem a seguinte questão: como é que a gente arruma fiéis para a igreja? A Igreja Católica inventou a Ordem dos Padres Jesuítas. E os protestantes inventaram muitas escolas, não é? Então, o século XVI é atravessado pela criação de escolas, com um diretor, um vice-diretor, professores, professoras, etc., etc. Só que não chamava diretor. O diretor da escola se chamava diretor, o coordenador pedagógico se chamava prefeito dos estudos. Professor e professora era professor. Só que no século XVI só tinha professor, porque a educação era masculina, né? E aí, nessa divisão, os católicos queriam ter fiéis e os protestantes queriam ter fiéis. Não dava mais para continuar sendo uma oficina com 3 estudantes. Então, agora a gente tem que ter muitos estudantes. Os jesuítas organizaram a escola. O Inácio Loyola, fundador dos jesuítas, era um militar espanhol, fundaram a escola com turmas igual a um batalhão do exército. Era uma centúria de estudantes. Uma centúria era um batalhão de 100 soldados. E um batalhão era dividido em decúrias, 10 grupos de 10. Então, o professor tomava conta de 100 e cada grupo de 10 tinha um bedel, um líder do estudante. Hoje, a gente chama muito mais monitor do que bedel, né? Mas o nome monitor também foi inventado no século XVI, só que, em vez de ser pelos católicos, foi pelos protestantes. O Comênio diz assim, cada pequeno grupo de estudantes deve ter um monitor, né? E os jesuítas diziam que cada grupo de estudantes deve ter um bedel, né? Então, a partir daí, tinha a seguinte pergunta. Na oficina, o mestre sabe se os estudantes e seus discípulos aprenderam ou não. E agora que a gente tem 100 estudantes, como é que a gente sabe se eles aprenderam ou não? Aí, então, os jesuítas, que andaram pelo mundo inteiro, descobriram na China que existia um negócio chamado exame. E o exame tinha a função de selecionar soldados para o exército no Império Chinês, funcionários para o Império. Então, era um recurso seletivo. Aí, o que aconteceu? Trouxe o exame para dentro da escola, só que na escola não poderia se usar seletivamente, porque o estudante já tem a vaga. Ele não veio conquistar uma vaga, ele já tem a vaga. Só que os exames eram seletivos. Alguns ficam e muitos saem, ou alguns saem e alguns ficam, não é? E aí, então, os jesuítas inventaram o exame que ocorria uma vez por ano, no final do ano letivo. No decorrer do ano, o professor tinha um negócio chamado pauta do professor, que é uma caderninha, e ia anotando. No final do ano, tinha um exame que não era praticado pelo professor, era praticado por uma banca examinadora, pelo prefeito dos estudos da escola, ou um coordenador pedagógico, vamos dizer assim, e mais 2 outros professores de uma outra escola, né? Do lado protestante, João Amós Comênio diz que, num livro chamado Didática Magna ou A Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos totalmente. Todos tinham que aprender. Porque os protestantes achavam que todos tinham que aprender a ler e escrever para poder ler a Bíblia, para falar com Deus diretamente. Na Igreja Católica se falava com Deus através do bispo, do Papa, etc., né?
Então, aí eles dizem assim, cada escola tem que ter, em cada município, cada distrito tem que ter uma escola, etc, etc. Como era para ensinar, é que no final de cada aula teria uma prova, no final de cada dia de aula teria uma prova, no final de cada semana teria uma prova, no final de cada quinzena teria uma prova, no final de cada mês teria uma prova, no final de cada semestre teria uma prova, no final de cada ano letivo tinha uma prova. Foi isso que a gente aprendeu. Não é? Hoje, as nossas escolas estão entupidas de provas. Não é? Não de avaliação, de provas, que é diferente. A prova é para aprovar ou reprovar. A avaliação é para diagnosticar. Não é? Então, de lá para cá, né, do século XVI para cá, nós herdamos essa tradição dos exames escolares. E o exame, quase que nós fazemos o exame atuar independente da gente. Ah, foi a sua prova que reprovou você, não fui eu. Fui eu, claro que fui eu, porque foi eu que elaborei a prova, eu que corrigi, eu que dei a nota, claro que fui eu. Mas a gente atribui a responsabilidade à prova, não é? E aí a gente vai ver que as nossas provas também têm muitos percalços, né? Muito bem. Essa tradição, então, tem 500 anos, não é? E tem outras minucinhas aí pelo meio que a gente não vai ficar falando porque não tem tempo. Mas, em 1930, um educador norte-americano chamado Ralph Tyler, ele era jovem, ele tinha 28 anos em 1930, ele estava terminando o doutoramento dele. Ralph é como se escreve, R-A-L-P-H, Ralph. Né? E Tyler é Tiller com Y. Então, o Ralph Tyler estava terminando o doutoramento dele e estava preocupado com uma coisa que ocorria nos Estados Unidos. Entravam 100 crianças na escola e 30 eram promovidas, 70 reprovadas. E aí ele dizia assim, é um absurdo, não é? Absurdo em termos de aprendizagem, em termos de tempo, em termos de vida, em termos de custos. Imagina, eu invisto R$100.000 em 100 estudantes, 30 aprendem, 70 não. Eu jogo 70 mil pelo ralo. Então, o Ralph Tyler diz assim, a função da escola é ensinar e o menino aprender. Vamos mudar essa estrutura de exame para uma estrutura de avaliação. A avaliação da aprendizagem, foi ele quem utilizou pela primeira vez essa terminologia. É assim, ensine uma coisa, diagnostique. Aprendeu? Ótimo. Não aprendeu, ensine de novo. Diz assim, mas isso é o óbvio. Mas é só o óbvio mesmo, não é? O problema é que a gente não pratica o óbvio. Diagnostica, não aprendeu, cai fora, meu filho, você não aprendeu. E seria o contrário, foi o que o meu professor lá, aos 14 anos de idade, fez. Não aprendeu, vem cá, que eu vou lhe ensinar. Eu vou lhe ensinar e você vai aprender. Não é? Ele tomou a decisão do gestor e não atribuiu a responsabilidade à prova. É o que o Ralph Tyler propôs em 1930. Nós já estamos há 85 anos depois do Ralph Tyler, mas a gente não conseguiu aprender isso ainda como prática diária, como prática cotidiana. Não é? Nós começamos a falar em avaliação no Brasil em torno de 1970, um pouco antes, um pouco depois. Não é? Imaginem vocês que levou de 1930 a 1970, levou 40 anos para a ideia de avaliação chegar no nosso meio. Veio de jeguinho, aquele jeguinho do Nordeste que vem trotando pela estrada devagar. 40 anos, gente, não é? É muito tempo. Mas, enfim, chegou a ideia de avaliação no Brasil nos anos 70. De lá para cá já se passaram 45 anos. E a gente ainda, nós todos ainda estamos aferrados na ideia dos exames escolares. A sua prova determinou essa nota. Não é a prova, sou eu. Não é? Porque eu também elaborei essa prova. Eu também corrigi, eu também atribuí nota. Eu também estou excluindo. Não é? Então, a pregação do Ralph Tyler, que durou de 1930 a 1994, quando ele morreu,
ainda não surtiu efeito. Nós, no Brasil, trabalhando com avaliação, estamos há 45 anos, 47 anos, 48 anos trabalhando com avaliação, e a gente ainda não conseguiu chegar no patamar de compreender que o ato de avaliar é o nosso parceiro na construção de um resultado bem-sucedido, como é em qualquer atividade humana, em qualquer lugar do mundo, não é? Muito bem, então o ato de avaliar é um ato de investigar. Para a gente investigar, a gente precisa descrever a realidade. Não tem como investigar sem descrever a realidade. Sem descrever a realidade, a gente tem opinião. Eu acho que talvez seja, mas isso não é investigação, isso é opinião. A ciência, desde que ela foi organizada no século XV, século XVI, a ciência exige dados. Me mostre, me comprove de que isso é assim. Cadê os dados? Não é? Então, se a avaliação é uma investigação da qualidade do desempenho do estudante, ela também tem que ter dados, não pode ser opinião. E tem que ser dados, gente, construídos com rigor metodológico para poder produzir uma compreensão da realidade. Eu e vocês, todos nós, temos uma limitação na nossa percepção que é fantástica. Todos nós, eu também, todo pesquisador, todo cientista tem limitação. Como a gente tem a limitação, a humanidade foi inventando recursos para observar melhor a realidade. Então, se vocês olharem uma árvore frondosa, você embaixo dela, você diz, nossa, que árvore frondosa. Por isso que a gente usa frondoso, né? Árvore frondosa. Mas coloque essa árvore a 1000 metros de distância. Ela é frondosa, mas ela é desse tamanhozinho. Se eu olhar essa árvore a 1000 metros de distância, eu vou dizer assim, as árvores dessa região são todas pequenininhas. Não são pequenininhas. O problema é que a minha incapacidade de observar a realidade, de escrever a realidade, é imensa. Por isso a humanidade inventou recursos, inventou telescópio, microscópio, as coletas de dados sobre vários e diversos caminhos, etc., etc. Vocês todos devem saber que o Einstein, quando formulou a teoria da relatividade, foi em 1905. O Einstein não conseguia demonstrar a validade da sua intuição. Em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, cientistas dos Estados Unidos, mas especialmente da Inglaterra, comprovaram a teoria da relatividade de Einstein. Einstein soube 2 meses depois da comprovação que a teoria dele tinha sido comprovada, porque até aquele momento não era uma teoria científica, era uma opinião, não é? Precisou ter dados da realidade, era um eclipse total do Sol que precisava existir e alguém pudesse observar e fazer as medidas. E só foi feito isso em 1919, inclusive em Sobral, aqui no Brasil. Uns cientistas ingleses vieram para aí, porque haveria um eclipse total do Sol nessa região. Então, quando Einstein soube, ele disse, rapaz, que coisa maravilhosa, mas foi 2 meses depois da comprovação que ele soube que a teoria dele tinha sido comprovada. Até ali era opinião. Então, precisa da descritiva. Não é? Precisa de instrumentos que nos revelem. Então, eu tenho 50 estudantes na sala de aula. Como é que eu sei se eles aprenderam? Eu poderia perguntar para cada estudante, meu filho, eu lhe ensinei isso, você aprendeu? O menino diz, aprendi, então me mostre que você aprendeu. Como eu não posso fazer isso com 50 ou com 100, eu inventei, ou a humanidade inventou, um negócio chamado teste. Em vez de eu perguntar para cada um individualmente, eu fiz uma formulação de 20 questões e aplico nos meninos. Cada uma das 20 questões é a seguinte pergunta. Meu filho, eu lhe ensinei isso, você aprendeu? Me diga se você aprendeu, demonstrando que você aprendeu. A resposta do menino, ou da menina, ou do rapaz, ou da moça, num teste, é ele respondendo essa pergunta. Eu lhe ensinei isso, você aprendeu? Aprendi, mostre. Porque se ele não mostrar, é uma coisa interna dele. Não tem como saber se alguém aprendeu alguma coisa só olhando para ele.
Vocês poderão ficar 3.000 anos sentados na frente de uma pessoa, olhando para ela. Vocês nunca saberão o que se passa dentro dela. Ela pode estar sentada na sua frente e pensando assim, mas que cara idiota olhando para mim. 3.000 anos, besta, em vez de viver por aí, fica nessa idiotice de olhando para mim. E eu não sei que ele está julgando isso, porque está ocorrendo dentro dele, não está fora. Eu só posso saber se estiver fora. E o teste é um pedido, gente. O teste é um pedido para o estudante. Meu filho, eu preciso saber se você aprendeu o que eu ensinei. Porque se você não aprendeu, eu vou lhe ensinar de novo. Então, me revele se você aprendeu. É isso que é o teste, é uma conversa. Mas a gente faz do teste uma coisa horrorosa, não é? Então, esse instrumento, gente, tem que ser um instrumento bem elaborado, com regras metodológicas rigorosas. Senão a gente se engana e engana o menino. Então, eu vou dizer para vocês algumas regrinhas que é importante, regrinhas que são importantes que o teste tenha. Chame vocês de prova, de teste, chame do que quiserem, não é? A primeira coisa é que a coleta de dados sobre a aprendizagem dos estudantes deve ser sistemática. Sistemático quer dizer que eu cubro tudo o que eu ensinei. Tudo o que eu ensinei que é essencial, eu desejo saber se o estudante aprendeu. Tudo. Tudo que foi essencial. O que não foi essencial, não precisaria nem ter ensinado, não é? É o essencial. Então, aí eu vou dar um exemplo para vocês que eu dei em 1984, num congresso em Porto Alegre, que me propiciou publicar um livro no ano passado, que se chama Sobre Notas Escolares, Distúrbios e Possibilidades. Não é? Era um congresso como esse aqui, com muita gente, e eu dizia assim, as notas escolares são mentirosas. Elas nos enganam. Aí todo mundo ficou meio abismado, né, que nota escolar nos engane. Aí eu disse o seguinte, eu vou dar um exemplo, eu sou um professor de piloto de avião comercial. Ensino gente a pilotar avião que leva 300 pessoas lá dentro, 240, 300, etc, etc. Primeira unidade, eu ensinei, e o meu estudante tirou nota 10 em decolar o avião. Aí eu ensinei o voo de cruzeiro, que é o voo de um aeroporto para o outro aeroporto. Ele aprendeu mais ou menos bem, tirou 6. E eu ensinei pousar o avião, ele aprendeu muito mal e tirou 2. 10 com 6, 16, com 2, 18. Dividido por 3, 6. Ele está aprovado, porque a nota dele é acima dos 5. A minha pergunta para as 1.000 pessoas, vocês viajam com ele? Ninguém quer viajar com ele, não é? Mas ele tem média. Então, gente, nota não é avaliação. Não é? Não é avaliação, de jeito nenhum. Aí, vocês trabalham no ensino fundamental e muitas vezes vocês dizem assim, como é que esse menino chegou aqui sem aprender adição, ou sem aprender subtração, ou sem aprender a ler? Não é? Assim, pela média. Eu ensino adição, ele tirou 10. Ensino subtração, ele tirou 2. Eu faço a média, 10 com 2, 12, dividido por 2, 6. Ele aprendeu adição, não aprendeu subtração. Mas no histórico escolar está dizendo que ele aprendeu adição e subtração. Mentira. Mentira pura. A média, gente, nos engana. Não tem jeito, não é? Então, o que tem que valer é assim, ele aprendeu. Para eu saber se ele aprendeu, o meu instrumento de coleta de dados sobre o desempenho do estudante tem que ter qualidade metodológica rigorosa. Uma delas é a sistematicidade. Então, eu vou dar um exemplo que ajuda a entender. Eu sou professor está nos meus livros por aí, alguém já leu isso. Eu sou um professor de história na 9ª série
Estou ensinando História do Brasil. No primeiro bimestre, estou ensinando Descobrimento do Brasil. O livro que eu adotei trabalha Descobrimento do Brasil no capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Sou um professor excelente, levo tape para a sala de aula, dramatizo, etc, 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 etc. Vou elaborar o teste no final do bimestre. Aí eu abro o livro e olho assim. Capítulo 1, facílimo. Não vou perguntar nada do capítulo 1, porque o que eu perguntar aqui, eles vão acertar. Para que eu vou perguntar se eu sei que eles aprenderam? Vou perguntar nada. Para eles acertarem? Não. Capítulo 2. Olha, rapaz, aqui tem dois pontinhos que miserável nenhum vai responder. Me apurrinharam durante 2 meses, eles vão ver agora como é que a porca torce o rabo. Aí eu tiro aquelas 2 perguntinhas horrorosas e boto lá de lado. Capítulo 3, é igual o primeiro, não vou perguntar nada, o que eu perguntar eles vão saber. Aí eu tiro 2 do quarto, 2 do quinto, fiz 6 perguntas. Aí eu digo, rapaz, 6 perguntas? Não, tenho que ter 10 perguntas, no mínimo. 6 perguntas, ainda tenho que fazer conta de aproximação, tenho que ficar com a maquininha. Acertou 2, errou 1, quantos pontos ele tem, etc, etc. Não, eu vou fazer 10, porque daí assim, acertou 6, 6. Errou 3, menos 3. Facílimo. Então, vai ter 10 perguntas. Bom, eu já tenho agora 2 do capítulo 2, 2 do 4, 2 do 6. E agora, como que eu arrumo mais 4? Folheio o livro, aí eu encontro as janelinhas, aquelas janelinhas de conteúdo. Aí eu digo assim, menino nenhum estuda conteúdo de janelinha, só ilustração. Vou fazer perguntas de janelinhas. Aí faço mais 4 perguntas de janelinha, fiz 10 questões. Estou feliz da vida porque fiz 10, aplico, todo mundo vai mal. Aí eu digo assim, esses meninos não estudam mais, que coisa horrorosa. Mentira, o seu instrumento que não presta. Esse instrumento, gente, não presta para coletar dados de avaliação de ninguém. Esse instrumento é mentiroso, porque o instrumento é mentiroso. Seria a mesma coisa que eu vou ao médico com o joelho inchado, e aí o médico diz assim, rapaz, agora aqui no hospital chegou um equipamento maravilhoso, é de ponta, é um PET scan, e ele faz um mapeamento do cérebro da pessoa minuciosamente. Eu vou prescrever para você. Aí o sujeito diz, doutor, meu problema não é a cabeça não, doutor. Meu problema é o joelho. Não é? Então, a gente faz pergunta para a cabeça quando devia estar perguntando pelo joelho. Nenhum médico faz isso, gente. Ele faz diagnóstico com a busca dos dados para descrever a realidade. Não é? Então, sistematicidade significa tudo que eu ensinei, eu pergunto. Não é aleatório, não é salteado. Eu quero saber se eu ensinei adição, subtração, multiplicação e divisão, eu vou perguntar sobre adição, subtração, multiplicação e divisão. Que conteúdos tem adição? Tem o raciocínio aditivo, a fórmula da adição, propriedades da adição, solução de problemas, solução de problemas simples e complexos. Eu vou perguntar sobre tudo isso e eu quero saber se ele aprendeu adição. Ah, mas eu fiz uma continha, ele resolveu a continha, tá bom. Não tá bom, gente. Não é? Tem que ser sistemático. Aí o sujeito aprendeu cirurgia cardíaca. Ele é ótimo para fazer incisão, mas quando ele mexe no coração, é um desastre. Não pode ser só a incisão. Tem que ser a incisão e a cirurgia do coração, ao mesmo tempo, todo o conteúdo, não é? Então, sistematicidade. Segunda questão, segunda característica fundamental. Linguagem compreensível. O estudante precisa entender o que a gente pergunta, não é? Vocês já ouviram uma frase assim, quando vocês eram estudantes, chegaram num teste e você dizia assim, professor, eu não estou entendendo a questão número 5. E aí o professor diz assim, até ontem eu sabia tudo, hoje eu não sei nada, te vira. Já ouviram? E já repetiram? Eu, infelizmente, ouvi e repeti na minha vida, não é? A gente repete.
Como é que alguém responde alguma coisa que não entende? Quando vocês saírem daqui, alguém vai perguntar para vocês, em russo, na língua russa, onde fica o aeroporto dessa cidade, o que vocês respondem? Eu não respondo nada, porque eu não entendo o que ele está perguntando. Como é que o menino está dizendo que ele não entende a pergunta e a gente diz para ele, te vira? Não tem como ele responder, gente. Linguagem compreensível. Há uns anos, lá em Salvador, um professor de ensino fundamental ensinou simplificação de fração. Ensinou assim: simplifica a fração dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, a partir de 2. Foi assim que eu aprendi, em 1950, foi assim que vocês aprenderam. Quem não aprendeu assim aqui, simplificar a fração. Todo mundo aprendeu assim, continua ensinando assim. Aí a pergunta era assim, para menino de 12 anos. Qual é a fração equivalente e irredutível de 96 sobre 64 numa relação de A sobre B, cuja soma do numerador com o denominador é 2 pontos, 5 opções para assinalar a resposta certa. 28 meninos, todos erraram. Por que é que o professor não disse assim, simplifique a fração 96 sobre 64? Sabe por quê? Que todos acertariam. Aí ele complicou a linguagem. Os meninos não entenderam. Eu peguei uma folha de papel e escrevi 96 sobre 64. Meu filho, simplifique essa fração. Só para simplificar, professor. Só, não sabe não? Sei. Então simplifica. Mas eu não entendi que era isso que era para fazer. É claro que ele não entendeu. Foi feita uma pergunta para ele não entender. Ele não errou, não é porque ele não sabia. Ele errou porque ele não entendeu e não compreendeu. Agora eu vou ajudar a entender. Matematicamente está correta. Não é? Qual é a fração equivalente e irredutível? Eu dou uma fração, a mais simples é equivalente e irredutível desta aqui. Não é? De 96 sobre 64, essa é a fração. Numa relação de A sobre B, relação de numerador com denominador, cuja soma do numerador com denominador da fração mais simples é. Agora é fácil entender, mas o menino de 12 anos não entenderam. Aí o professor diz assim, me lasquei, passei 2 meses ensinando simplificação de fração, eles não aprenderam. Aprenderam do jeito que você ensinou, não do jeito que você está perguntando. Terceira regrinha fundamental. É preciso haver compatibilidade entre ensinado e aprendido. O conteúdo que eu ensinei, eu pergunto. No nível de dificuldade que eu ensinei, as perguntas têm o mesmo nível de dificuldade. No nível de complexidade que eu ensinei, eu pergunto no mesmo nível de complexidade. Eu ensinei com uma metodologia, eu pergunto com a mesma metodologia. Eu ensinei língua portuguesa por gramática, eu pergunto por gramática. Eu ensinei por texto, eu pergunto por texto. Eu ensinei língua portuguesa através de poesia, os meus textos no teste vão ter que ser de poesia. É a mesma metodologia. Não pode nem ser mais difícil, nem mais fácil. É com a mesma dificuldade, com a mesma complexidade. Professor de matemática e de física adora, ensina 12 princípios de uma coisa. Um por um. Aí, quando vai no teste, coloca os 12 princípios numa questão. Mas ele não ensinou os 12 princípios ao mesmo tempo, ele ensinou um por um. Então, pergunte um por um. Ah, mas eu queria que eles usassem os 12 princípios ao mesmo tempo. Então, ensine o uso dos 12 princípios ao mesmo tempo. Eu quero saber se ele aprendeu o que eu ensinei, não outra coisa. Não é? Então, tem que haver compatibilidade entre ensinado e aprendido. Em Salvador, uns anos passados, tinha um colégio de uma apostilinha que ensinava sujeito e predicado. Todo mundo sabe sujeito e predicado em língua portuguesa. Era assim. Exemplo de um sujeito e um predicado. Pedro comprou 2 quilos de banana. Qual é o sujeito? Pedro. Por quê? Porque Pedro faz a ação de comprar 2 quilos de banana. Qual é o predicado? Comprou 2 quilos de banana, que é a ação que o Pedro faz. João e Maria telefonaram para sua irmã em São Paulo. Qual é o sujeito? João e Maria. Que sujeito é esse? Sujeito composto, porque tem 2 núcleos. Qual é o predicado? Telefonaram para sua irmã em São Paulo. E assim por diante. Ah, a casa é bonita. Qual é o sujeito? Casa.
Qual é o predicado? É bonito. O predicado é esse, um predicado nominal, que atribui qualidade ao sujeito casa. E assim, era tudo direitinho, assim, simples. Aí veio o teste. O sujeito tinha que ler um artigo de 1,5 páginas, com espaço 1, né? Menino de 13 anos de idade, ler aquele texto. O texto tratava de um sujeito que saiu de uma cidade do interior de Minas Gerais, passou 15 dias no Texas, vivendo como cowboy. E aí o autor do texto inventou 1000 coisas, que o sujeito chegou no Texas, montou em boi, caiu de boi, levou chifrado de boi, rolou na bosta de boi, no xixi do boi, no xixi do cavalo, etc., etc., e que voltou ao Brasil, contava as peripécias para os seus amigos e que prometera ir na televisão dar uma entrevista sobre sua viagem ao Texas, nos Estados Unidos, tendo vivido 15 dias como cowboy. Aí o professor fez assim, abriu aspas, 3 pontinhos, que prometeu ir à televisão dar uma entrevista, 3 pontinhos, e fechou aspas. Qual é o sujeito? Aí os meninos tinham estudado a apostila que ele tinha ensinado. Aí o menino disse, cadê Pedro? Não tem Pedro? Cadê João e Maria? Não tem João e Maria. Cadê a casa? Não tem casa. Não é? Todos erraram. Aí o professor diz assim, me lasquei. Passei 2 meses ensinando sujeito predicado para o diabo desses meninos, não aprenderam. Aprenderam do jeito que você ensinou. Então, tinha que perguntar, Pedro comprou 2 quilos de banana, qual é o sujeito? Ou, em vez de ser Pedro, é Carlos. Ou é Cipriano, ou é Maria, ou então, Pedro viajou e foi para Campinas. Não é? Aí, o sujeito predicado tão visível. Aí o professor diz assim, mas tem lá um pronome relativo que relaciona a oração subordinada à oração principal. Menino de 13 anos estudou análise sintática, gente. Aí, todos estão reprovados, todos estão excluídos. Eu estou decepcionado porque eu passei 2 meses ensinando e eles não aprenderam. Aprenderam, claro que aprenderam, mas do jeito que você ensinou, não do jeito que você está perguntando. Ensino simples e pergunto complexo. Ensino fácil e pergunto difícil. Ensino um conteúdo e pergunto outro. Esses dias eu escrevi um artigo que está aí no blog que eu mantenho, está no Facebook, que é assim, é invariável, gente, é invariável no Brasil e fora do Brasil. O menino vai para a escola, faz um teste e volta para casa. Aí você chega em casa e diz assim, como foi o teste hoje? Qual é a resposta invariável? É assim, professor ensinou uma coisa e perguntou outra. Professor ensinou fácil e perguntou difícil. E isso, gente, não ocorre no ensino fundamental, não. Ocorre do ensino fundamental à pós-graduação. Nesse semestre que está terminando, aliás, foi no semestre que terminou, meu filho faz engenharia, está no 8º semestre do curso de engenharia. Um professor conseguiu, para 43 estudantes, conseguiu dar 0 para 43 estudantes. Gente, não é possível. Esses meninos fizeram ensino fundamental e médio, atravessaram o ensino fundamental e médio. Estão com 8 semestres de curso universitário aprendidos. Como é que ele consegue dar 0 para todos? Os meninos não deixaram por menos. Pegaram a prova e andaram em todos os cursos de engenharia da cidade de Salvador, mostrando para cada professor. Aí os professores dizem assim, rapaz, quase que eu não consigo responder essa pergunta. Como é que ela é feita para vocês? E eu sou engenheiro há anos. Os meninos foram para o reitor chamou o professor. Graças a Deus e graças à iluminação daquele momento, o professor disse, eu estou errado, vou fazer tudo de novo. Reconheceu o desvio dele? Porque ele ensinou uma coisa e perguntou completamente outra, gente. Não é possível. Eu só posso perguntar aquilo que eu ensinei. Mas eu queria saber se eles dão um salto à frente. Aí, então, ensine e dá o salto à frente. Depois pergunte. Não é? Última coisa. 4ª característica fundamental. Tem que ter precisão.
Precisão significa que o estudante e o professor entendem a mesma coisa pela mesma pergunta e responderiam igualmente àquela pergunta. Então, há uns 15 anos passados, precisa pensar 15 anos passados, eu estava em Montes Claros, uma cidade do norte de Minas. Uma professora de séries iniciais veio na frente e contou o seguinte fato. Eu sou professora de ciências e eu fiz uma pergunta assim: qual é a função do esqueleto? Um menino respondeu: a função do esqueleto é destruir a todos. Aí ela levou para casa, corrigiu, não deu errado, não tirou ponto do menino. No outro dia perguntou: meu filho, de onde você tirou essa resposta? Professora, você não vê o He-Man, não, professora? O esqueleto, professora, quer chegar no castelo de Grayskull. Porque no castelo de Grayskull, professor, está a força. Ele quer destruir todos para chegar lá e ter a força. É isso. Aí ela diz: não, mas eu não estou perguntando pelo esqueleto, personagem do He-Man. Estou perguntando por esse esqueleto. Ô, professora, se você está perguntando por isso, você está em pé aí por causa dele. O esqueleto sustenta os animais vertebrados. Pergunta imprecisa. Cada um responde como quer. Só que a gente faz uma pergunta imprecisa quando o menino responde do jeito que ele entendeu e do jeito que ele quer. Aí eu digo assim: está errado, porque eu entendi que é diferente. Não está errado, gente. A pergunta é imprecisa. Não é? Tem aquela velha pergunta: o que fez Dom Pedro I? Sei lá, cuspiu, dormiu. Uma vez na vida, Dom Pedro deve ter tomado banho, não é? Comeu. Agora, se eu botar assim, o que fez Dom Pedro I no dia do fico, já não vai dar para dizer que ele cuspiu. É no dia do fico. No dia do fico até ele pode ter cuspido. Mas o tal do fico tem uma precisão, não é? Esses dias mais ainda, para menino de séries iniciais, isso foi lá em Salvador, tem uns meses, uma professora contava, ela mesma contava, que ela pedia os meninos faziam um desenho de um buraco e um objeto dentro do buraco. Ela queria saber se eles tinham senso de localização. Aí, todos os meninos desenharam o buraco e o objeto dentro do buraco. E um menino fez um círculo e botou um ponto, segundo a professora. Aí ela deu 0, deu errado para o menino nessa questão. Aí o menino reclamou. Disse: professora, você pediu para desenhar um buraco e um objeto dentro do buraco. Eu desenhei um objeto dentro do buraco. A professora disse: não, você fez um círculo e botou um ponto. Ele disse: não, professora, eu desenhei um buraco e um objeto dentro do buraco. Aí a professora insistia, ele disse: professora, então como é que seria o desenho do buraco? 8 anos de idade, o menino. Aí a professora, ela mesma contando, diz: eu fiz no ar, superfície plana, um buraco, a depressão, superfície plana e o objeto aqui. Aí o menino de 8 anos olhou para ela e disse assim: professora, o buraco que a senhora está desenhando, a gente tem que olhar assim. O buraco que eu desenhei, a gente tem que olhar assim, ó. É um buraco redondo com um objeto lá embaixo. Não tem precisão, cada um responde como quer. Então, gente, o instrumento precisa ter qualidade objetiva de investigação. Todo instrumento, se não tiver essas 4 características básicas, não tem o mínimo de rigor: sistematicidade, linguagem compreensiva, compatibilidade entre ensinado e aprendido, precisão. É o mínimo necessário, em qualquer pesquisa, qualquer. Não é? E como a avaliação é uma investigação da qualidade da realidade, ela precisa ter objetividade. Muito bem, feito isso, a gente elabora um instrumento, aplica o instrumento, corrige o instrumento. Como é que eu sei se a aprendizagem foi satisfatória? Comparando o resultado com o currículo. O currículo foi traduzido em plano de ensino, o plano de ensino foi executado, ele aprendeu aquilo que o currículo propõe e que eu ensinei? Aprendeu, então ótimo. Não aprendeu, eu vou ensinar de novo. A avaliação estimula a ensinar de novo, né? Uma última coisa que eu quero colocar para vocês, que ataca todos nós, não só no Brasil, mas no Brasil também e fora do Brasil,
é um negócio chamado avaliação de larga escala. Todo mundo fica emperrado com isso. Sabe por que é que nasceu a avaliação de larga escala? Porque nós, educadores, começamos a reconhecer que o único responsável pelo fracasso escolar não é só o estudante. Pode até ser o estudante, mas é o sistema de ensino que diz que ensina e ele não ensina, por isso tem um fracasso escolar. Então, começou nos anos 70, começou a se pensar assim, a gente tem que avaliar o sistema, tem que avaliar a instituição, tem que avaliar e assim por diante. A avaliação de larga escala é um termômetro para dizer se nós estamos, como país, como nação, como Estado, como município, como escola, como sala de aula, estamos investindo o suficiente na sala de aula. Para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou contar uma história. Meu filho mais novo fazia o primeiro ano do ensino médio e tinha 5 notas ou 6 notas vermelhas em 9 disciplinas. E eu arrumei um reforço escolar para ele. Os professores diziam assim, eu não sei para que você quer um reforço escolar para o seu filho, porque ele sabe tudo que a gente está ensinando. Eu disse, então, por que ele tem nota vermelha? Ah, isso é outra coisa, ele não presta atenção. Ele é distraído, mas ele sabe, não é? Aí a escola nos chamou, a mim e minha esposa, nós fomos lá na escola, conversamos. No final, eu pedi à coordenadora assim, existe a possibilidade de você me oferecer a curva de aproveitamento dos colegas do meu filho na turma que ele estuda, em cada uma das disciplinas, matemática, geografia, história, física, química. Aí a coordenadora disse, nós não fazemos a curva de aproveitamento. Eu falei, mas isso é simples. Estou pedindo a curva estatística mais simples, é uma contagem de frequência. É assim, dos 48 meninos que compõem a turma do meu filho, em matemática, quantos tiraram 10, quantos tiraram 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Língua portuguesa, mesma coisa, etc, etc. Ele disse, é simples. Eu falei, é só uma contagem de frequência. Ela disse, eu te dou em 15 dias. Depois ela me disse, e você está querendo isso para quê? Eu falei, é simples, meu filho está com 5 disciplinas, 6 disciplinas que está com nota abaixo de 5. Você sabe quantos estudantes da turma dele estão com notas abaixo de 5? Ele disse, eu não sei. Eu falei, você sabe quantos estudantes da turma dele estão com nota acima de 8? Ela disse, eu não sei. Eu falei, então, a curva de aproveitamento vai dizer para você quantos estão com nota acima de 8 e quantos estão com nota abaixo de 5. Vamos supor que dos 48, 45 estudantes têm 8, 9 e 10. E tem 3 meninos que têm 5, 4, 3, 2, 1. Então, nós, pedagogicamente, e eu também, pai, vamos cuidar desses 3 meninos, porque eles estão com uma aprendizagem satisfatória. Agora, imagine se for o contrário. 3 tem nota 8, 9 e 10. 45 dessa turma tem nota 5, 4, 3, 1 e 0. Aí eu vou dizer assim, se 45 tiverem nota acima de 8, 9 e 10, eu vou dizer, essa escola é maravilhosa, ela está cuidando dos meninos. Mas, se 45 tiverem notas abaixo de 5, eu vou dizer, essa escola não está cumprindo o que ela disse, porque ela diz que ensina e os meninos deveriam aprender, eles não estão aprendendo. Então, a escola não está cumprindo o contrato dela, porque é o sistema de ensino que tem que produzir o efeito. O menino é o resultado do efeito da produção dessa ação. Então, gente, a avaliação de larga escala não é só Enem, ENAD, SAEB e DEB. A avaliação de larga escala começa na sala de aula. Dos meus meninos, só 5 aprenderam. Estou lascado, não vou ensinar tudo de novo, não é? Não dá para dizer que os meninos que são os responsáveis. O que eu fiz que em 40 meninos só 30 aprenderam, ou 35, ou só 20 aprenderam, só 10 aprenderam, ou nenhum aprendeu, como foi o caso do professor que deu 43 zeros. Tem alguma coisa errada, não é? Mas aí,
Isso ocorreu quando meu filho estava no primeiro ano do ensino médio. Passou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Meu filho já fez 4 anos de universidade e eu ainda não recebi a contagem de frequência. Não recebi. Já se passaram 7 anos, era 15 dias. Vocês sabem por quê? Porque a gente não quer uma avaliação de larga escala. É por isso. Porque, psicologicamente, inconscientemente, nós assimilamos a ideia que o único responsável pelo fracasso escolar é o estudante, não é o sistema. Não é? Aí, recentemente, eu estive numa cidade do interior da Rondônia que se chama Cacoal. O sujeito que me recebeu foi secretário de Educação durante 8 anos. E ele não era mais secretário de Educação. Aí ele me disse assim, professor, tem muita gente que reclama do IDEB, porque é uma nota, né, uma avaliação do sistema de ensino do município. Eu, quando assumi a Secretaria de Educação do meu município, o IDEB do meu município era 2,8. Eu terminei os 8 anos de secretário de Educação com o IDEB 7,8. Eu falei, o que foi que você fez? Ele disse, professor, do primeiro dia que eu fui secretário de Educação, ao último dia, eu visitei a escola, visitei os professores, visitei os diretores, e insistindo no treinamento, na qualidade de ensino, no ensino que os meninos não eram os responsáveis pelo fracasso escolar, mas nós é que éramos, e como que a gente investir. Em 8 anos, nós passamos de 2,8 para 7,8. Aí eu disse para ele, se você continuasse trabalhando na secretaria, para mudar agora de 7,8 para 7,9, ia ter mais trabalho do que você teve para mudar de 2,8 para 7,8. Muito mais, porque agora você tem que refinar mais habilidade para poder tá subindo nessa escala. É muito mais exigente agora, não é? Então, é o investimento, gente, de larga escala. Não dá para a gente reclamar da avaliação de larga escala. Claro que vai ter distorções. Tem gente que vai premiar, secretaria que vai premiar, secretaria que vai castigar, a CAPES no ensino superior castiga, então o sujeito o programa que não tirou nota 3 vai perder verba, etc, etc. Isso, gente, é igual exame escolar. Não foi aprovado, está castigado, reprovado, excluído. Um programa de pós-graduação que tirou nota 2,5, a CAPES tem que dizer assim, rapaz, o que nós vamos poder fazer para vocês? Subirem do 2,5 para o 7. De onde que eu vou arrumar professor para mandar aí para vocês crescerem, aprenderem a fazer pesquisa e crescerem na produção científica? Não, vai castigar. Castigar não serve nada, gente. Não serve para nada, gente. Não é? Vocês sabem como que a Universidade de São Paulo se fez? Não sabem. A Universidade de São Paulo, quando ela começou em 1935, ela fez assim, nós não temos professores e pesquisadores universitários que possam sustentar essa universidade. Contrataram professores na França, na Espanha, na Alemanha, que passaram aqui. Vocês conhecem, todo mundo conhece um pesquisador chamado Lévi-Strauss, que criou a antropologia social. Praticamente é um dos criadores. O Lévi-Strauss viveu aqui anos ensinando a fazer pesquisa social. Por quê? Porque o governo entendeu que não adiantava castigar a Universidade de São Paulo, tinha que investir na Universidade de São Paulo. Não cabe, gente, castigar uma escola porque os meninos não aprenderam. Não cabe o diretor de escola tomar um professor que não produz resultados satisfatórios e dizer, rapaz, que absurdo. Não, eu estou do teu lado. Vamos investir e construir um resultado mais satisfatório. Gente, administrador não é para lamentar problema nem castigar problema, é para solucionar problemas. Recentemente, uma periferia da cidade de Salvador
quando a escola de ensino fundamental era de 8 anos ainda, tinha 200 meninos retidos na 5ª série, que era a passagem da 4ª para a 5ª. Diz assim, eles não aprenderam a ler. Você sabe o que a diretora fez? Disse assim, rapaz, nós vamos resolver esse problema. Reuniu os professores e disse assim, olha, nós temos 200 estudantes retidos na 5ª série. Não é possível, daqui a pouco nós vamos ter a escola inteira retida na 5ª série. Vamos criar 10 turmas de 20 estudantes. Quem de vocês quer trabalhar com uma turma dessa para fazer esses meninos aprenderem? 1 ano depois, não tinha um menino retido na 5ª série. Mas é um diretor que toma decisão e diz assim, vamos achar uma solução. Mas se ele não toma na mão o destino da escola dele, no outro ano não ia ter 200, ia ter 230, no outro ano ia ter 280, no outro ano, e assim por diante. Então, a avaliação de larga escala, gente, é para conscientizar nós, educadores da nossa turma, para o diretor da escola se conscientizar de que a escola dele não está com bom desempenho, para o secretário municipal de educação se conscientizar de que as escolas que ele lidera não estão com bom desempenho. Professor na sala de aula, diretor de escola, secretário de educação, ministro de educação, tem que ter o olho brilhando pela educação. Ah, minha escola é muito complicada, não tenho o que fazer. Tenho o que fazer. É como um menino que eu contei para vocês, de 1 ano e meio, que foi descer da cama, não conseguia descer da cama, tem o travesseiro. Bota o travesseiro e vai descer da cama. Solução? Tem. Agora é preciso investir na solução. Ah, mas dá muito trabalho. Dá. Eu quero saber o que não dá trabalho. Até para dormir bem de noite dá trabalho, não é? Em vez de a gente ficar vendo televisão até às 3 da manhã, depois dormir 2 horas, a gente aprende a dormir às 8, às 10 da manhã. Dá trabalho para mudar esse hábito, mas se a gente quiser, muda, não é? Então, em síntese, a avaliação, gente, seja na sala de aula, seja na cozinha da casa da gente, em qualquer profissão, a avaliação é a nossa parceira que está a nos dizer assim, olha, o resultado da sua ação ainda não é satisfatório. Quem vai fazer a inclusão é o gestor. Seja o gestor da empresa, o gestor da instituição, o professor como gestor da sala de aula, o pai e a mãe como gestor da família, o cozinheiro como gestor da cozinha, é ele quem vai fazer a inclusão, não é? Então, num outro dado momento, eu disse que a avaliação era inclusiva. Não, hoje eu entendo diferente. A avaliação subsidia o gestor ser inclusivo. É ele que é inclusivo. É o professor que é inclusivo. É a professora que é inclusiva. É o secretário de educação que é inclusivo. A avaliação é a parceira. Bota ela aqui, enganchada aqui no braço, e diz para ela, olha, me revele sempre quando a qualidade do meu trabalho já é positiva e quando não é positiva. Porque quando não for positiva, eu quero saber para eu investir mais, não é? Então, a avaliação é a parceira do sucesso. Ela não tem função de castigar, não tem função de excluir. Ela é só parceira para gritar no ouvido do gestor, você precisa investir mais, com mais alegria, com mais liderança, com mais prazer, para produzir um melhor resultado. Bom, acho que era isso, já falei bastante aqui para vocês. Muito obrigado, muito agradecido.